Olá, Indaiatuba, olá toda a nossa região, ligadas aí no sinal da TV Indaiá, o nosso canal 26 UHF, estamos chegando em sua casa e obrigado pelo carinho de nos receber para mais esse programa Papo Livre. O Papo Livre de hoje começa com o cineasta Marcos Otero, ele que é aqui de Indaiatuba. Na sua carreira já somam 17 anos de trabalho e 41 deles, 17 anos e mais 41 trabalhos. Marcos, obrigado por estar aqui com a gente. Obrigado, Jerry, bom dia. Vamos lá falar um pouquinho sobre a tua carreira. Como é que começou o teu trabalho como cineasta? Começou em 97, eu vim da fotografia, né? Migrei da fotografia e depois estagiar numa produtora audiovisual, normal, não de cinema, mas com linguagem cinematográfica. Aí a partir de 98 que surgiu o primeiro trabalho e aí foi engatilhando. Qual foi o primeiro trabalho? Foi um curta experimental chamado Resgate Arriscado, que na época era até em VHS ainda, nem existia o digital. E nem chegou, a gente nem colocou na internet nada, a gente fez mais experimental mesmo e para brincar, vamos dizer assim, para testar, para aprender. E depois foi surgindo, foi indo, enfim, aí acabou viciando, vamos dizer assim. E hoje você trabalha exclusivamente com cinema? Sim, eu trabalhei durante um tempo, até 2003 eu trabalhei mantive a fotografia como o que sobrevivência, dava dinheiro, né? O que Você dava tinha dinheiro. que pagar as contas, né? Não que não tenha que pagar também hoje. Mas até 2003, depois eu parti realmente para isso mesmo e não dava nem para conciliar. Trabalhei com teatro um tempo também junto, mas aí tive que escolher alguma coisa e acabou sendo cinema. Então. Mas hoje você consegue sobreviver ou viver do cinema? Não dá para você viver 100%. Eu trabalho na área audiovisual, não seria o 100% cinema, né? Então eu acabo, hoje, por exemplo, também dando curso de cinema, principalmente para a área de roteiro, fazendo algumas coisas específicas na área audiovisual, mais para a empresa, mas muito pouco, mas o cinema em si mesmo ocupa um espaço maior do que, logicamente, o outro. Assim, acho que uns 70% do meu trabalho é cinema, mas 100% ainda não dá. Mas eu digo que eu sou um certo privilegiado, consigo viver um pouco do que eu gosto, né? Então, trabalhar no que eu gosto e não sair muito fora, digamos assim, do que eu escolhi. Mas não é fácil. O Marcos, como é que você avalia esse movimento do cinema? Para quem não sabe, por exemplo, nas grandes redes, quando você faz um comercial de TV, se passar de R$10.000 a produção, você recolhe uma taxa, um percentual do valor que você vai pagar da produção do comercial para a Ancine, que é justamente para fomentar o cinema brasileiro. Você consegue ter acesso, o pequeno consegue ter acesso a esse universo, desse dinheiro, botar a mão para pôr nos seus projetos? Nesse caso daí ele é mais comercial. O que o cinema trabalha é com lei de incentivo, né? Então, assim, você tem hoje no Brasil as duas leis federais, que é a Lei Rouanet, que envolve todas as artes, desde teatro, cinema, pintura, enfim, e a Ancine, que é a lei do audiovisual, que é para cinema, né? Então, o que as grandes empresas fazem é reverter uma porcentagem do imposto devido para a produção de cinema, né? Essa taxa comercial ela é mais a obrigatoriedade da questão comercial mas quem faz, né? que é destinada para esse fundo de produção do cinema. Isso. A pergunta é, você consegue entrar nesse bolo? Você tem que apresentar projeto? É muito difícil entrar com um projeto e pedir um apoio cultural, ou mesmo pôr a mão numa verba dessa? Então, é o fundo setorial, a Ancine tem várias outras, não só a lei do audiovisual, mas tem outros recursos. E o que pouca gente sabe é que tem muito dinheiro ali e você a Ancine tem muitos caminhos dentro dessa lei da forma de incentivo, né? Então tem muita coisa que as pessoas não sabem. Então, às vezes, alguns acabam sendo privilegiados em algumas áreas desses procedimentos, mas o grande aporte mesmo é a lei audiovisual, né? Então, e você tem algum projeto na lei de audiovisual? O audiovisual eu não montei hoje, até hoje, porque ela é mais complexa. Ela envolve muita coisa burocrática. Eu trabalho muito, eu sou especializado hoje na lei da Lei Rouanet, por questão de tempo mesmo, que ela consome muito tempo, muita dor de cabeça. E eu e vários outros colegas, a gente sempre diz que se você não tem já um patrocinador certo para a lei do audiovisual, então nem perca seu tempo com isso, porque senão a dor de cabeça ficava perdendo 2 meses elaborando um projeto e
e depois morre na praia, como se diz. Então, é complicado. Um fato que é comum, que é conhecido, na verdade, da maioria das pessoas, é aquele Guilherme Fontes, se não me engano, aquele ator que pegou uma grana preta para fazer um filme sobre o Chateau. Sim. E não conseguiu entregar até hoje, tem mais de 10 anos que ele está tentando rodar esse filme aí. Como é que você avalia isso? Isso aí prejudica quem quer começar, quem quer trabalhar sério? Prejudica. Inclusive, na época que aconteceu isso, eu não lembro o ano agora, mas faz um bom tempo, e esse é um processo que está em andamento ainda, a gente tem acesso às informações que são informações públicas, então a gente sabe que enfim, foi condenado a devolver o dinheiro, e aí houve apelação, mas, enfim, recursos, enfim, tudo mais. Mas atrapalha, porque assim, até o momento que aconteceu isso, você tinha uma certa flexibilidade. Flexibilidade para você mandar projeto. Depois a lei toda se reformulou por causa disso, quer dizer, se cercaram para que isso não acontecesse. Então, quer dizer, você... Na verdade, deu uma blindada na lei que você agora tem mais dificuldade para apresentar o projeto e ter sucesso. Sim, acaba facilitando. Esse problema também acaba facilitando porque você também faz com que isso não mais aconteça, mas você perde um pouco de credibilidade, né, também, quando isso acontece, né? A gente espera que já é complicado você ter investimento cultural e quando a própria proponente, o próprio artista que faz isso, quer dizer, acaba prejudicando toda uma classe que... porque na verdade ele em tese é um cara que tem expressão, tem expressão, quando eu digo expressão, eu digo, ele é um cara que tem um conhecimento muito grande, as pessoas reconhecem nele um ator, uma coisa é o Guilherme e pedir patrocínio, outra coisa é o Marcos, sim, que ninguém conhece, a não ser nós aqui na nossa pequena comunidade de Indaiatuba que conhece, e um artista global, o país inteiro conhece. Então quando o sujeito bate na porta pedir patrocínio, é muito mais fácil ele conseguir do que o Marcos, ou alguém compatível ao Marcos, que está começando, que é uma pessoa que não tem projeção nacional. E isso, como diz o Marcos, é uma coisa que acaba complicando bastante a vida de quem quer fazer coisa séria nesse setor. Como é que funciona a questão do mercado? Eu vejo que a internet está crescendo muito. E uma das coisas que eu tenho observado, tenho acompanhado, que o vídeo ele vai ser, já está dando uma decolada. O vídeo passa a ser hoje um instrumento, uma ferramenta muito importante para quem está na internet. Como é que você avalia esse mercado novo? Veio facilitar, né? Só veio aumentar. Eu acho que de uns 5 anos para cá, com toda essa questão da convergência de mídia e você conseguir hoje você ter recursos a câmeras que antes você não... com qualidade de cinema. Hoje você compra uma câmera com R$2.000 com uma qualidade estupenda. Né? Então, isso vai facilitar. E você tem esses canais que possibilitam você poder divulgar mais. É difícil você trabalhar na parte independente, você conseguir ter o seu curta, principalmente. Você chegar lá na porta do cinema e, posso exibir aqui, é muito complicado. Um longa independente já é complicado, um curta é muito mais complicado ainda. Então, isso facilita você conseguir, além dos festivais, que nós temos no Brasil, mais de 200 festivais, mas isso facilita você conseguir chegar no seu público, né? Então, ali no teu alvo. Então, lógico, é mais uma ferramenta que tem que ser... Não, mas eu faço uma outra pergunta para você no sentido seguinte, hoje todo mundo se habilita, todo mundo tem um celular e todo mundo se habilita a fazer um vídeo e trabalhar o vídeo, trabalhar o audiovisual na internet. Isso, de uma certa forma, como é que eu vou dizer, não acaba... Como é que eu vou dizer isso? Mas, de repente, tornando muito fácil esse acesso, não acaba dificultando o trabalho de quem tem uma estrutura para fazer? Eu não vejo como dificuldade. Eu acho que hoje essa facilidade acaba a pessoa sendo mais fácil a falar, eu sou cineasta. Né? Fica a falta de se auto-intitular. Isso, mas atrapalhar, acho que não. Eu vejo muita gente que está começando agora e tem trabalhos ótimos, assim como muita gente que fala, sou cineasta e não faz muita coisa boa. Mas é um mercado normal. A gente tem tantos filmes americanos ou nacionais que são bons e que não são bons. Enfim, mas atrapalhar não. Tem para todo gosto. Tem para todo gosto. E gosto é uma coisa muito complicada de você. É discutível pra caramba. Mas, fala um pouco dos seus trabalhos. Você tem esse longa-metragem A Loira do Banheiro. O que é? Você já produziu, já está pronto? Esse não? Sim, esse já foi lançado, ele está hoje trabalhando foi gravado em 2012, foi lançado em 2013, a gente está hoje trabalhando na distribuição dele, fizemos a exibição em Salto, está indo para Sorocaba agora sexta-feira, enfim, está bem bacana. E os curtas, seus filmes basicamente você tem colocado ele nesse circuito de festivais?
Sim, eu No circuito comercial você tem entrado ou não? No comercial não, porque aí você envolve muito essa coisa complexa da lei do audiovisual. Você tem, a pública já não sabe, mas por filme entrar no cinema você tem que pagar uma taxa alta, né? Então é complicado. Então a Loira mesmo, ele é um longa, tem quase 80 minutos, não é comercial, infelizmente, no sentido de bater lá no cinema, enfim, cobrar ingresso e tudo mais. Mas a gente teve uma dificuldade muito grande em relação a isso. A gente vinha apresentando, a gente fez a pré-estreia aqui no cinema e depois não conseguiu mais porque houve toda uma nova mudança de agora para você, qualquer trabalho que você vai colocar no cinema, você tem que pagar uma taxa, quer dizer, veio para ajudar, né? Em outras palavras, fazer arte e cultura nesse país custa muito caro. Custa você fazer e custa depois você divulgar, manter o que você fez. Então você tem um trabalho duplo, né? É o trabalho para você poder fazer e depois de feito não é só isso. Aí depois para você chegar até o público, você tem que pagar também. Então cada dia que passa esse país está mais complicado viver nele, porque tudo eles tiram de um lado e põem do outro, ou seja, descobrem um santo para vestir outro. Então é sempre fácil falar, vou aliviar aqui. Quando o governo fala para vocês que ele está aliviando em algum lugar, fiquem preparados porque vai vir peroba do outro. Quer dizer, o governo nunca perde. Bom, Marcos, obrigado por ter participado do nosso programa hoje. Foi um prazer tê-lo aqui e espero recebê-lo em outras oportunidades. Obrigado, agradeço. Prazer. Você aí de casa, muito obrigado pelo carinho da audiência, porque esse primeiro bloco acabou. Você está pensando que eu vou embora mais cedo? Vou não. Fica aí que eu volto já já com o próximo bloco do programa Papo Livre, aqui pela TV Indaiá. De volta com o nosso Papo Livre de hoje. Neste segundo bloco eu recebo a Maria do Céu Lopes Henrich. Ela que é escritora e assina com o pseudônimo de Aruangua. Maria do Céu, obrigado por estar aqui com a gente e começar explicando o que quer dizer Aruangua. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. E convido a todos a conhecer o meu novo livro, que é o Guerra do Talco e outras crônicas, histórias de avós e netos para não perder a meninice, que está aqui. A gente vai falar sobre esse livro, vai falar também sobre o primeiro livro, né? Por que você assina com esse pseudônimo? Sim, o pseudônimo Aruangua vem do nome de um pântano muito grande, que é justamente onde a cidade onde eu nasci foi erguida. Tá certo. Esqueci de falar na abertura, inclusive. A Beira. Ela é de Moçambique, ela nasceu em Moçambique e veio para o Brasil em 75. Isso mesmo. Bom, obviamente por causa dos conflitos que haviam no país naquela época. E vocês vieram direto para o Brasil para onde? Nós viemos para o Rio de Janeiro. Já tinha parente aqui, alguma coisa ou não? Não, nós viemos sem conhecer ninguém. Sem eira nem beira. Sem eira nem beira. Foi uma situação bem complicada. Acabamos chegando em 3 famílias num apartamento no centro do Rio de Janeiro, no meio ali do Meretrício. Uhum. Foi uma situação muito chocante para mim. Eu tinha 15 anos de idade, né? Ainda muito ingênua. Uhum. Foi meio chocante. Uma coisa de mal. E você fala sobre isso nesse Memórias Agridoce do Exílio, que é o seu primeiro livro, o primeiro livro da Maria do Céu. Você publicou ele quando? Sim, esse foi em 2011. Tá. Nesse livro eu trato da questão da dor do desterro, né? Uhum. Que foi uma coisa que ficou meio truncada durante quase 37 anos, mais ou menos. Então, em determinado momento, eu acabei reencontrando muita gente na internet, gente que eu não via desde aquela época. E foi meio que uma catarse, né? Foi um momento em que eu pude tratar essa dor do desterro, né? Foi uma coisa meio que proibida para nós, a nossa geração que nasceu na África e que, enfim, tivemos que sair no meio daquela descolonização meio aloprada, né? Totalmente. Nós não tivemos essa oportunidade de chorar essa dor, né? Ao contrário, nós passamos um momento assim de vergonha, né? Nossos pais eram chamados de exploradores e tal, não sei o quê.
E foi uma época que nós não tivemos muita oportunidade de falar sobre aquela situação toda muito, muito confusa, muito complicada, um conflito muito sério entre duas potências, né, que se guerreavam, e nenhuma das duas queria o advento da comunidade dos Palopes. Né? Na verdade, eles brigavam, mas assim, ninguém queria ficar nem com o ônus da derrota, nem com o troféu da vitória. Não, eles queriam que a gente se ferrasse mesmo. Eles não queriam a comunidade de língua portuguesa, né? Uhum. Então, eles queriam que tudo corresse muito mal mesmo. Tanto os americanos quanto os russos. Era o famoso quanto melhor, pior. Isso, era isso, mais ou menos, né? Só nós é que não tínhamos dado conta disso, né? E aí, nesse momento, o seu pai fazia o que lá? Então, meu pai, na época, já era vereador na cidade, né? Tem esse agravante ainda, por apelo mesmo dos comerciantes, eles pediram que ele se candidatasse. E, na época, ele era vereador, acabou até uns anos antes, já na época que o Marcelo Caetano, quando o Salazar morreu, o Marcelo Caetano, ele tentou uma abertura, né, naquela situação de ditadura, e as pessoas também nas colônias começaram a se articular para se prepararem para uma independência, né? Meu pai, como democrata que ele era e um pacifista ferrenho, né? Ele imaginava que era possível construir um país assim como o Brasil. Ele tinha o Brasil como um ideal, né? De mistura de raças, de povos, né? Então ele imaginava que era possível fazer isso em Moçambique na época, e ele começou a se juntar com outras pessoas, como Urias Simango, que foi morto mais tarde, Joana Simeão também, que tinha estudado fora e era negra, o Urias Simango também era um pastor presbiteriano negro, para construir um país livre, um país democrata e tal. Mas não foi possível, porque naquela época, logo após o 25 de abril, Portugal virou muito à esquerda, uma esquerda muito radical, e com isso a intenção era mesmo que o bloco comunista se agiganta, né? E os portugueses resolveram entregar as colônias aos grupos terroristas de extrema esquerda. Então, com isso, eles abafaram todos os movimentos democratas, né? Perseguiram todo mundo, mataram gente. Foi uma situação muito, muito complicada, né? Meu pai foi preso 3 vezes. Uma das vezes, nós não sabíamos o que era feito dele. Foi uma situação desesperadora. Então, algumas pessoas, amigas nossas, ficaram de plantão nas portas das prisões para conseguir ter informações dele, né? Uma outra vez ele ficou mais de 1 mês, na época de Natal, preso num quartel português. Então foram situações muito difíceis. Ele acabou sendo avisado por membros da própria Frelimo, com quem ele tinha amizade, que ele seria preso na próxima vez e que iria ser deportado para Portugal, para uma prisão política que ficava em Troia, era uma ilha no Atlântico, um rochedo, e da qual ele não teria como sair, né? Provavelmente iria morrer lá. Então ele fugiu pela fronteira, deixou para trás a mim, os meus irmãos, minha mãe, minha avó, e nós naquela situação de desespero, esperando ele ligar, para saber se ele tinha ou não conseguido chegar do outro lado da fronteira. Que situação. Foram situações bem estranhas. Então, nós viemos direto para o Brasil, né? E depois vocês foram se encontrar com seu pai em outro lugar? Então, nessas situações sempre acontece coisas que nós não estamos esperando. Meu irmão mais novo estava junto com o passaporte da minha mãe, então minha mãe
passou nós tivemos que ir até Lisboa, de Lisboa para... Minha mãe e meu irmão mais novo vieram logo para o Rio. E eu e meu irmão e minha avó ficamos ainda em Portugal uns meses, em casa de um tio-avô, esperando meu pai arrumar emprego no Rio de Janeiro, né? Ficamos lá até agosto. Então, nesse ínterim, nós também sofremos um pouco, porque nós éramos muito maltratados lá, né? Uhum. Pelo fato da gente estar vindo da África, e haver toda uma campanha, né, de contra-informação. Que era justamente para dificultar a vida, né? Justo, Então, era aquela situação de que não era Portugal que tinha sido colonizador, nem era o Salazar que era o ditador. Nós éramos os intrusos. os maus, né? Mas vamos falar um pouquinho mais do seu livro. Você participou de uma crônica lá da Scortese, né? Um livro de como é que chama? Uma antologia da nossa história. Isso. E daí você mantém uma coluna no Jornal Zen. E o que é o projeto Casca de Banana? Sim, o projeto Casca de Banana é um projeto que ainda está em organização, que é um livro-arte. Nós é um grupo de escritores, um grupo de artistas plásticos aqui da região de Campinas, da RMC, e nós pretendemos fazer um livro que é uma interação entre artistas e escritores, com um tema que seria o Casca de Banana. Tá. Mas esse tema vai ser abordado assim, com a maior amplidão possível, né? Desde uma escrita mais literal até uma coisa surreal, enfim. Isso vai da imaginação e da inspiração dos artistas, né? E esse livro aqui que você fez, esse é o meu segundo livro. O segundo livro, A Guerra do Talco. Ele trata, pelo que eu entendi aqui, de uma relação de avós e netos. Avós e netos. E como é que você se inspirou nele? Então, hoje eu tenho 4 netos, todos indaiatubanos. Eu tenho uma relação muito próxima com meus netos, né? E dessa relação eu tenho aprendido muito. Uma das coisas que eu me dei conta é que as crianças, num certo período da sua infância, em que elas estão estruturando o pensamento e, enfim, formando seus valores, né? Elas têm um pensamento, ao mesmo tempo que ingênuo, muito profundo do ponto de vista filosófico, né? Então, é meio quase como o tal do pensamento selvagem, que seria o pensamento tribal, né? Então, é uma forma de conhecimento anterior à ciência, mas que é profundamente pensado, né? E eu comecei a escrever crônicas justamente sobre essas questões de como eles pensam, como eles sugerem uma organização, né, das coisas, né? Então, os meus 4 netos, eles têm me ensinado muito, têm me ensinado bastante. Com essas crônicas eu, enfim, falando do dia a dia, né, desse relacionamento entre mim e eles, acabou surgindo alguma coisa memorial, né, que eu sou bastante memorial na escrita, né. Eu acabei me lembrando da minha infância, de coisas dos meus avós, da minha relação com os meus avós, principalmente com as minhas avós, e também da ausência dos meus avós, né? Como eu, durante um bom tempo da infância, eu não conheci os meus avós, né? Pais dos meus pais, eu inventava avós, né? Entendi. Então, essa coisa engraçada de você substituir, né? Fazer uma substituição e criar depois o personagem. Tá certo. Maria do Céu, obrigado pela participação no programa. Você aí de casa, obrigado
pelo carinho da audiência e da Eu paciência. agradeço. E a gente volta no próximo encontro. Eu vejo você lá. Não se esqueça, entrando na internet, procure a gente no Facebook, dá um curtir na nossa página, na nossa fanpage e no YouTube, já que você está entrando para assistir o nosso canal no YouTube, você curte o nosso canal e se inscreve nele também. Isso ajuda muito a divulgar a nossa programação. Até o nosso próximo encontro. Fique com Deus e muita paz para você também nesse dia.